Continuando a nossa live, nós estamos falando aqui um assunto muito importante e eu parei a live, vou continuar com uma segunda live. Nós estamos falando sobre psicanálise, um assunto muito importante, muito top. Eu não sei das pessoas que estão entrando aí agora se estavam na live que eu estava fazendo, eu parei porque falou que estava 4 minutos para eu terminar a live. E nós aqui estamos falando sobre os segredos da mente de acordo com a psicanálise. É um artigo científico que eu preparei, que eu pesquisei, um assunto bem longo, mas muito top, muito essencial. Então aqui nós temos então 2 lives, eu estou seguindo agora com a segunda live. Eu parei aqui, deixa eu ver onde é que eu parei. Estava falando sobre mecanismos. E nós vamos continuar. Eu espero que vocês compartilhem aí com outras pessoas. Falamos sobre o consciente, o inconsciente. Falamos sobre muitas coisas. Bastante coisa, bastante assunto nós falamos aqui. Então, o mecanismo... Deixa eu continuar. Os desejos reprimidos são conteúdos psíquicos que foram explorados, né? Ou seja, que foram excluídos da consciência e são considerados inaceitáveis como moral, social ou emocionalmente. Quem está aí agora que estava na live anterior e permanece ativos no inconsciente? A origem dos desejos reprimidos, segundo Freud, esses desejos têm sua origem na infância, através de agressividade, através de conflitos familiares e através de traumas. Então nós estamos falando sobre os mecanismos de repreensão, que a repreensão é o processo psíquico por empurrar esses desejos para o inconsciente. Ele atua como defesa do ego, evita sofrimento e conflito interno e mantém o equilíbrio psicológico. Nós estamos falando aí, e nós falamos sobre esses conflitos psíquicos. Eu já falei que a repreensão não é fraqueza, expliquei sobre os sonhos, que são super importantes dentro da psicanálise. E os sonhos são uma poderosa expressão da mente, do inconsciente. Mais do que imagens aleatórias, eles constituem, na realidade, uma linguagem simbólica muito forte, muito importante. E aí eu estava falando sobre os mecanismos de defesa. Eu parei aqui, que a mente ela utiliza estratégias inconscientes, como repressão, que é esconder conteúdos dolorosos, negação, recusar a realidade, e projeção é atribuir aos outros sentimentos próprios. E racionalização, que é justificar atitudes emocionalmente. Aí eu estava falando sobre os mecanismos de defesa na psicanálise, a proteção, o conflito e o equilíbrio psíquico. E os mecanismos de defesa, eles são processos psicológicos inconscientes que têm como função proteger o indivíduo de angústias, de conflitos internos e de sentimentos considerados ameaçadores. Aí, o que são mecanismos de defesa? São as estratégias automáticas utilizadas pelo ego para reduzir a ansiedade, evitar o sofrimento psíquico, mediar o conflito entre o id e o superego e a realidade. E eles operam, em grande parte, de forma inconsciente, ou seja, a pessoa não percebe que está utilizando esses mecanismos. E por que, na realidade, esses mecanismos de defesa existem? A mente humana está constantemente em tensão. O id busca a satisfação imediata, o superego impõe regras morais e a realidade impõe limites. E diante desse conflito, o ego utiliza mecanismos de defesa para manter o equilíbrio emocional. E os principais mecanismos de defesa são a repressão, que é base de todos os mecanismos, consiste em esconder pensamentos e desejos inaceitáveis no inconsciente. Exemplo, esquecer um trauma doloroso.
Negação, recusa em aceitar a realidade, exemplo, em ignorar uma doença ou problema evidente. E a projeção, que é atribuir aos outros sentimentos próprios. Exemplo, uma pessoa com raiva acusa outra de estar irritada. E a racionalização, criar justificativas lógicas para comportamentos emocionais. Exemplo, inventar razões para um fracasso. Deslocamento é transferir emoções de um objeto para outro mais seguro. O exemplo é descontar raiva em alguém mais fraco. Sublimação, que é canalizar impulsos para atividades socialmente aceitas. Exemplo, transformar a agressividade em prática esportiva, considerando um dos mecanismos mais saudáveis. Quem aí estava na primeira live sobre este assunto? Que eu fiz agora, parei e estou na segunda parte. Formação reativa, expressar o oposto do que se sente. Exemplo, tratar com exagerada gentileza alguém de quem não gosta. Regressão, retorno a comportamentos infantis. Exemplo, agir como criança em momentos de estresse. Classificação dos mecanismos. Com base em estudos posteriores, os mecanismos podem ser classificados em primitivos, negação, projeção, intermediários, repreensão, deslocamento, maduros, sublimação, humor e altruísmo. Quanto mais maduro o mecanismo, mais saudável tende a ser a sua função. Mecanismos de defesa no cotidiano. Esses mecanismos, eles estão presentes na vida diária, em conflitos familiares, no ambiente de trabalho e em relacionamentos afetivos. Eles ajudam a lidar com pressões, mas podem distorcer a realidade quando usada em excesso. Quando se tornam problemáticos os mecanismos de defesa, eles deixam de ser saudáveis quando são utilizados de forma rígida e constante, impedem o autoconhecimento e geram distorções graves da realidade, produzem sofrimento psicológico. O papel na clínica psicanalítica. Na prática terapêutica, o analista identifica os mecanismos de defesa, ajuda o paciente a reconhecê-los, trabalha para substituí-los de forma mais saudável. O objetivo não é eliminar os mecanismos, mas torná-los conscientes e equilibrados. Os mecanismos de defesa são essenciais para a saúde mental, pois protegem o indivíduo contra angústias e conflitos. No entanto, o seu uso excessivo ou inadequado pode limitar o crescimento pessoal. Compreender esses mecanismos, conforme proposto por Sigmund Freud e aprofundado por Anna Freud, é um processo fundamental para o autoconhecimento e o desenvolvimento emocional equilibrado. Esses mecanismos protegem o indivíduo, mas também podem gerar distorções. Vejamos aqui a estrutura da personalidade. Freud também propôs que a personalidade é formada por 3 instâncias: o id, impulsos primitivos e desejos; o ego, que é mediador entre desejo e realidade; superego, valores morais e sociais. E o equilíbrio entre essas 3 forças determina o comportamento humano. Vejamos aqui a estrutura da personalidade na psicanálise, dinâmica e organização do psiquismo. A estrutura da personalidade é um dos pilares da teoria psicanalítica desenvolvida por Sigmund Freud. Segundo ele, a personalidade humana não é unitária, mas composta por instâncias psíquicas que interagem constantemente, gerando conflitos, equilíbrio e comportamento. As 3 instâncias da personalidade, Freud propôs que a personalidade é proposta por 3 estruturas: o id, isso; o ego,
eu, e o superego, que é o supereu. Essas instâncias são partes físicas do cérebro, mas funções psíquicas que operam de maneira integrada. O id é a base instintiva. O id é a parte mais primitiva da personalidade. As características totalmente inconscientes, fonte dos impulsos e desejos, busca prazer imediato, não reconhece regras ou limites. Princípio do prazer. O id funciona pelo princípio do prazer, quer satisfação própria. Evita dor e frustração, exemplo, fome, desejo, impulsos emocionais intensos. E o ego, que é o mediador. O ego surge para equilibrar as exigências do id com a realidade. Características atua no consciente, pré-consciente e inconsciente, baseado no princípio da realidade, e toma decisões racionais. A função principal é mediar conflitos, adaptar o indivíduo ao mundo real, controlar impulsos. O ego é responsável pelo equilíbrio psicológico. O superego, que é a consciência moral, representa os valores e normas internalizados, a origem, educação, a cultura, influência dos pais e da sociedade. As funções é julgar comportamentos, gerar sentimentos de culpa, estabelecer ideais. Duas partes importantes: consciência moral, pune com culpa. Ideal do ego, busca a perfeição. O conflito entre as instâncias. A personalidade funciona a partir das tensões. O id, que é prazer imediato. O superego impõe regras rígidas. O ego tenta equilibrar. E este conflito é constante e inevitável. Vejamos as consequências do desequilíbrio. Quando há desequilíbrio entre essas instâncias, podem surgir ansiedade, culpa excessiva, impulsividade, controles emocionais. O ego ele utiliza mecanismos de defesa para lidar com essas tensões. Vejamos a dinâmica da personalidade. A personalidade não é estática, mas dinâmica. Está em constante transformação, influenciada por experiências de vida, moldada por fatores internos e externos. Ampliação da teoria. Após Sigmund Freud e outros autores também contribuíram, que foi Carl Jung, introduziu arquétipos, e o inconsciente coletivo. Jacques Lacan enfatizou a linguagem na formação do sujeito. E a estrutura da personalidade revela que o ser humano é resultado de forças internas, que estão em constante interação. O equilíbrio entre o id, o ego e o superego é essencial para a saúde mental. Compreender essa dinâmica permite ao indivíduo reconhecer seus conflitos, desenvolver autocontrole e buscar uma vida psíquica mais equilibrada. A infância como base da mente. A psicanálise, ela enfatiza que experiências da infância têm grande impacto na vida adulta. Os traumas infantis podem influenciar comportamentos futuros. Reações familiares moldam a personalidade. Conflitos não resolvidos podem reaparecer e reaparecem ao longo da vida. Os segredos da mente, segundo a psicanálise, estão principalmente no inconsciente. E compreender esses conteúdos permite ao indivíduo conhecer a si mesmo de forma mais profunda, promovendo autoconhecimento e transformação pessoal. A infância como base na mente, fundamentos psicanalíticos do desenvolvimento psíquico. Na perspectiva da psicanálise, a infância, eu não sou papa, eu sou pastor, ok? E psicanalista. Na perspectiva da psicanálise, a infância ocupa um papel central na formação da mente e da personalidade. Para Sigmund Freud, as experiências vividas nos primeiros anos de vida
deixam marcas profundas e duradouras, influenciando o comportamento, as emoções e os relacionamentos na vida adulta. A importância da infância na formação psíquica. A infância é o período em que a personalidade começa a se estruturar, os primeiros vínculos afetivos são estabelecidos, surgem os primeiros conflitos emocionais e desenvolvem-se padrões de comportamento. Segundo Sigmund Freud, nada do que é vivido na infância é totalmente esquecido. Tudo pode influenciar na vida futura, mesmo de forma inconsciente. Fases do desenvolvimento psicossexual. Freud, ele propôs que o desenvolvimento infantil ocorre em 3 fases, cada uma ligada a uma zona de prazer. Fase oral, de 0 a 1 ano. Prazer ligado à boca, alimentação e sucção, e relação com a figura materna. A fase anal, de 1 a 3 anos, com controle dos esfíncteres, desenvolvimento da autonomia, relação com disciplinas e regras. Fase fálica, dos 3 aos 6 anos, que é a descoberta do corpo, formação da identidade, complexos emocionais importantes. E o período de latência, que é de 6 a 11 anos, redução dos impulsos, foco em aprendizado e socialização. Aí nós vemos a fase genital, que é a adolescência, maturidade sexual e as relações afetivas mais complexas. A formação do inconsciente, grande parte do inconsciente se forma na infância. Experiências emocionais intensas, traumas, frustrações, relações familiares. Esses conteúdos eles podem permanecer reprimidos, influenciando a vida adulta. O papel dos pais e do meio ambiente. A família ela exerce uma forte influência na construção da mente. Modela valores e comportamentos, contribui para a formação do superego e afeta a autoestima e segurança emocional. Ambientes afetivos favorecem o desenvolvimento saudável, enquanto ambientes conflituosos podem gerar dificuldades emocionais. E como gera, né? Fixações de conflito. Quando há dificuldades em alguma fase do desenvolvimento, pode ocorrer fixações, comportamentos repetitivos, traços de personalidades marcantes, dificuldades emocionais. Essas fixações podem se manifestar na forma adulta. A infância e os padrões de comportamento, de relacionamento. Experiências infantis influenciam forma de amar, relações afetivas, medos e inseguranças e vínculos sociais. Muitas relações adultas refletem padrões aprendidos na infância. A infância na clínica psicanalítica. Na prática clínica, o passado infantil é frequentemente explorado. O paciente revisita experiências marcantes. Conflitos antigos são reinterpretados. E esse processo ele promete compreender comportamentos atuais. Ampliações da teoria, outros autores destacaram a importância da infância. Donald Winnicott enfatizou o ambiente e o cuidado materno. Melanie Klein explorou as relações precoces e as fantasias infantis. A infância é o alicerce da vida psíquica. As experiências vividas nesse período moldam profundamente a personalidade, influenciando pensamentos, emoções e comportamentos ao longo da vida. Portanto, compreender a infância, como propôs Sigmund Freud e seus sucessores, é essencial para o autoconhecimento e para a promoção da saúde mental, ok? Vamos aqui às nossas considerações finais, que aqui é a segunda parte da nossa palestra, do nosso artigo. A análise desenvolvida ao longo deste estudo
evidencia que a mente humana constitui um sistema complexo, dinâmico e profundamente marcado por dimensões que ultrapassam a consciência imediata. A partir das contribuições de Sigmund Freud, compreende-se que o comportamento humano não pode ser explicado apenas por fatores racionais, mas está intrinsecamente ligado a conteúdos inconscientes construídos ao longo da história da vida do indivíduo. Nesse sentido, a distinção entre consciente, pré-consciente e inconsciente revela que a experiência psíquica se organiza em diferentes níveis de acesso, sendo o inconsciente o principal reservatório de desejos reprimidos, memórias e conflitos. E tais conteúdos, embora ocultos, manifestam-se de forma indireta por meio de sonhos, atos falhos, sintomas emocionais e padrões comportamentais repetitivos, demonstrando que a mente opera para além daquilo que é imediatamente percebido. Os desejos reprimidos, por sua vez, destacam-se como elementos centrais na dinâmica psíquica, evidenciando o papel da repressão como mecanismo de defesa fundamental. E ao proteger o indivíduo de conteúdos dolorosos ou socialmente inaceitáveis, a repressão contribui para o equilíbrio emocional, mas também pode gerar tensões internas quando esses conteúdos permanecem não elaborados. Nessa mesma perspectiva, os mecanismos de defesa mostram-se indispensáveis para a manutenção da estabilidade psíquica, atuando como estratégias inconscientes que mediam os conflitos entre o id, o ego e o superego. No entanto, quando utilizados de forma rígida ou excessiva, podem limitar o autoconhecimento e dificultar a adaptação saudável à realidade. A estrutura da personalidade, organizada nessas três instâncias, evidencia que o sujeito está constantemente em um processo de negociação interna entre impulsos, normas e exigências do mundo externo. E esse equilíbrio, contudo, não se forma de maneira espontânea, mas tem suas bases estabelecidas na infância, num período crucial para o desenvolvimento emocional e para a formação do inconsciente. A infância, conforme destacado ao longo deste trabalho, constitui o alicerce da vida psíquica, sendo responsável pela construção dos primeiros vínculos afetivos, pela internalização de valores e pela formação de padrões de comportamento. As experiências vividas nesse período, especialmente no âmbito familiar, exercem influência duradoura sobre a personalidade e os relacionamentos futuros, como também enfatizam autores como Donald Winnicott e Melanie Klein. Diante desse panorama, conclui-se que o conhecimento da mente humana, sob a ótica psicanalítica, não se limita à compreensão teórica, mas se configura como um caminho para o autoconhecimento e para a transformação pessoal. Tornar consciente aquilo que está inconsciente, reconhecer os próprios conflitos e compreender a origem dos comportamentos são passos fundamentais para uma vida psíquica mais equilibrada e integrada. Assim, a psicanálise se apresenta não apenas como uma teoria da mente, mas como uma ferramenta de compreensão da existência humana, permitindo ao indivíduo reinterpretar sua história, ressignificar suas experiências e construir novas possibilidades de ser e de viver, ok? Que Deus abençoe a todos que nos seguiram aí, que estiveram conosco na primeira live
nessa segunda live, eu tenho aqui uma série de referências, tá? A interpretação dos sonhos, Sigmund Freud, o ego e o id, Sigmund Freud, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Sigmund Freud, introdução ao narcisismo, Sigmund Freud, além do princípio do prazer, Sigmund Freud, inibições, sintomas e ansiedade, Sigmund Freud, o mal-estar da civilização, Sigmund Freud, 5 lições da psicanálise, Sigmund Freud, Totem e tabu, Sigmund Freud, esboço de psicanálise, Sigmund Freud, o ego e os mecanismos de defesa, Sigmund Freud, inveja e gratidão e outros trabalhos, Melanie Klein, o ambiente e os processos de maturação, Donald Winnicott, a família e o desenvolvimento individual, Donald Winnicott, o homem e seus símbolos, Carl Gustav Jung, escritos, Jacques Lacan e outros mais. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Muito obrigado aí pela paciência. Espero que vocês tenham compreendido perfeitamente. Um grande abraço.